Paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, aproveitar que vocês estão de pé em reverência à Bíblia, a Sagrada Escritura, Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. João 15, verso 12. A palavra de Deus nos diz assim, o Senhor Jesus diz assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Querido Deus, em nome do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, é que estamos reunidos aqui nessa noite. Desde o início, Senhor, desde o momento da primeira oração, nos louvores, no momento da oferta, no período de oração que tivemos, Senhor, em tudo nós temos dado graças e glória ao teu santo nome, porque só o Senhor é digno. Aqui está agora o momento em que vamos falar da tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu orei para isso. Eu creio que vem de ti, Senhor, essa mensagem. Então continua abençoando essa igreja, que o Senhor possa nos conscientizar acerca de missão, que possamos ser usados por ti no dia a dia para proclamar a tua palavra e continuarmos glorificando o teu santo nome. Abençoa esse momento, Senhor. Repreende, Senhor, todo o projeto de Satanás contra essa igreja, contra o pastor dessa igreja, contra os obreiros e todo o teu povo. Este é meu pedido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem um ano e quase 2 meses, 1 ano e 2 meses que eu estive aqui atrás. Foi em setembro de 2023, também no culto de missão, e pela alegria que o Senhor proporciona no nosso coração, essa semana agora a secretaria da nossa igreja entrou em contato e nos fez o convite para estar aqui novamente. Eu louvo a Deus acima de tudo, meu Salvador, que no ano de 2009 eu já testemunhei isso para vocês, mas para quem não lembra, para quem não estava aqui no dia que eu estive, no ano de 2009 Jesus me achou, me libertou das drogas, do crack, da cocaína, lá em Belém do Pará, terra onde começou a nossa igreja. No ano de 2009 eu converti em um outro ministério, no qual fiquei alguns anos, e de Assembleia de Deus eu tenho apenas 3 anos e meio. Pela bondade do Senhor, estou como diácono na Assembleia, trabalhando, aprendendo. Então quero agradecer a Deus acima de tudo, e abaixo do Senhor quero agradecer ao pastor dessa igreja, que é meu professor de teologia, pastor Juber, sua esposa, irmã Cristina, também, que nos recebe muito bem, o diácono Lindomar, que a gente já conhecia ele fez curso CAAN junto com a minha esposa no ano de 2000, e foi ano passado, né, 23, e também o diácono Fernando, são os agentes de missão dessa igreja. Todos os irmãos obreiros, obrigado pelo carinho, e também minha esposa, irmã Poliana, que se faz presente. Irmãos, falar de missão envolve a igreja toda, preste atenção. Falar de missão envolve a igreja toda. Às vezes você fala em missão, nós falamos de missão, de culto de missão e orar pelos missionários, a sua cabeça já pensa nessas bandeiras, a sua cabeça já pensa no pastor, eu nunca gravo o nome dele, Dagnaldo, que está na Espanha, no pastor César Carriço, está na Alemanha, pastor Eduardo está na França, as famílias que nós mantemos em Cuba, na Venezuela. Quando falamos em missão, na sua cabeça você já pensa nesse povo. Só que eu gosto de frisar isso, você é missionário também, não se esqueça disso. Missionários não são só os que estão no campo cumprindo um determinado chamado, não. Quem aqui aceitou Jesus como único Senhor e Salvador? Deixa eu ver. Então você é missionário. Você também tem essa responsabilidade. Eu também tenho essa responsabilidade. Do mais jovem, o jovem de 12, 13 anos, ao mais idoso, a mais idosa, todos nós temos essa responsabilidade. Quer queira com a palavra de Deus, com a Bíblia, quer queira com a nossa própria vida. Todos nós temos essa obrigação.
Irmão, e esse verso que você leu, o que isso tem a ver com missão do Evangelho de João? Tem tudo a ver. O meu mandamento é esse, diz o Senhor, que vos ameis uns aos outros. Se eu, que uma vez fui achado nas drogas, numa vida perdida, sem esperança, sem perspectiva, morto espiritualmente falando, ou já era para eu estar morto fisicamente, porque há até hoje em Belém aqueles atritos e facções rivais, no qual eu fiz parte. Se desse poço que Jesus me tirou, hoje eu não me importar e não tiver prazer de falar desse Jesus para as pessoas, algo de muito errado está acontecendo na minha vida. Jesus é bem claro, eu não preciso de um estudo teológico para interpretar, quando ele diz: o meu mandamento, a minha ordenança, a minha diretriz para com a sua vida é esse, que vos ameis uns aos outros. O problema é que, englobado nos acontecimentos do dia a dia, nós queremos fazer parte, às vezes, de panelinha dentro da igreja. Queremos fazer parte de um determinado grupo. Você ama aquele que te faz o bem, você ama aquele que te recompensa, você ama aquele, ou eu amo aquele que pode me oferecer algo. Eu me dou por aquele que pode trazer algum benefício para a minha vida. Eu tenho que amar a todos, eu tenho que me importar em falar de Jesus, do amor de Cristo para todos. O meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, sem especificações, a todos. Senhores e senhoras, irmãos e irmãs dessa igreja abençoada pelo Senhor. Assim como eu vos amei, como o Senhor Jesus te amou, como Ele me amou que não mereço, por conta dos meus erros, das minhas falhas, assim eu tenho que amar aos demais, eu tenho que me importar com o meu colega no trabalho que ainda não conhece a Jesus. Eu estava falando aqui para o pastor Juber, lá no meu trabalho tem uma pessoa que é de uma outra religião, e que ele não crê muito em Jesus. E vez em quando o proprietário da loja pede uma oração, vez que louva ao Senhor por isso, nos chama para fazer uma oração, para falar um versículo, e eu dou as mãos com eles, oro a Deus, e no final falo: sejam abençoados em nome de Jesus. Porque eu tenho que transpassar aquilo que eu recebi. De graças recebeste, e de graças dai, você sabe disso. Só que, irmãos, a gente recebe tanto do Senhor, e muitas das vezes nós vamos nos privando de compartilhar com as pessoas. Daniel Berg e Gunnar Vingre, os missionários criadores da Assembleia de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, viviam na América, na potência mundial que é os Estados Unidos, receberam uma ordem divina e foram buscar no Atlas o que era o Pará, aquela expressão que eles nunca tinham ouvido falar. Encontraram no Atlas, Deus criou situações, e no dia 5 de novembro de 1910, eles saem lá de Belém, dos Estados Unidos, e chegam a Belém no dia 19 de novembro. E aí então começam a proclamar nas ruas de Belém que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, e que em breve... A igreja se esqueceu dessa promessa, pastor. Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, em breve vai levar para o céu ou voltará. Nós temos que carregar essa mensagem, irmãos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Seja na hora que eu acompanho o pastor Álvaro em alguns lugares que eu vou com ele. Às vezes a gente viaja junto, ele pede para parar o carro em um posto, na beira de rodovia, para eu ir no banheiro, tomar um cafezinho. E todo lugar que ele para, ele chega na atendente e fala assim: você me conhece? A moça: não. Você não está perdendo nada em não me conhecer, mas você perde muito se você não conhecer Jesus Cristo. Olha que forma bonita, olha que exemplo do nosso pastor de evangelizar. Você tem essa flexibilidade, essa disposição de falar com as pessoas que Jesus ama ela. Há quem diga assim: mas falar que Jesus te ama, isso não é evangelismo. Pode não ser,
um grande evangelismo, mas é uma palavra muito impactante para uma pessoa que não tem o amor de ninguém. Pode ser uma palavra de salvação, de esperança para uma pessoa que está atormentada nas drogas, na depressão, na opressão demoníaca. Deixa Jesus usar a tua boca, irmão. Deixa Jesus te usar. Ore pelos missionários que estão no campo, contribui na obra missionária, mas não se limite em esperar que apenas eles façam aquilo ao qual você também é responsável em fazer. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui a gente sabe que Jesus estava falando acerca de si mesmo, do sacrifício perfeito que ele fez no madeiro, no Calvário. A gente entende que ele estava falando de si, que não existe amor maior que esse, que dar a sua própria vida em prol dos amigos. Mas a gente pega e faz um paralelo, uma reflexão nessa mensagem. Será que eu tenho dado de mim em prol dos meus amigos? Em que sentido, irmão Denis? Quando eu renuncio às minhas vontades, quando eu renuncio ao meu conforto, e quando eu entendo que eu tenho que ir lá falar do amor de Jesus, cumprir o ID, seja qual for o dia e o horário ou o local. Será que você tem se importado em dar de você para os seus conhecidos, para os seus amigos, para a sua casa? A minha esposa, nós temos uma pequena venda de calçados, que minha esposa toma conta, e junto conosco trabalha a Ingrid, minha cunhada, irmã dela, que tem na cabeça dela que ela é bruxa e não sei o que, aquela coisa toda. E a minha esposa, com o passar dos tempos, tem trabalhado não apenas com a Bíblia, ela é a Sagrada Escritura que transforma da cabeça aos pés do pecador. Porém, as pessoas, elas notam e observam o nosso proceder no dia a dia. E aos poucos, essa nossa cunhada, quando a gente chama ela para jantar, para almoçar em casa, ela já ora conosco. Na hora que às vezes a gente vai comer, ela fala: vocês vão orar, não vão? Já pede oração. Esses dias agora ela até falou que eu não culto capulhano, não sei se chegou aí. As pessoas começam a observar em nós isso aí, mas por quê? No dia a dia eu tenho que estar dando de mim para as pessoas. Não é você colocar na cabeça delas que a Assembleia de Deus é a igreja oficial do reino de Deus. Isso não existe. É vocês expressar Jesus Cristo como o bom perfume de Cristo, como Paulo diz na igreja aos Coríntios. Nós temos que expressar o bom perfume do Senhor Jesus. Você tem que dar de si para as pessoas que estão sedentas lá fora, igreja. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós, igreja do Buritis, sois meus amigos, se há uma condição: se fazeis o que eu vos mando. O paletó de diácono, de presbítero, de pastor não serve para nada. Sim, é uma identidade do obreiro da Assembleia de Deus, mas não vai servir para nada se eu não obedeço a palavra de Deus. Se eu traio a minha esposa, se eu não devolvo o dízimo, se eu minto, se eu entro em corrupção e etc. E você sabe, aqui não tem criança, você sabe o que a Bíblia te ensina e te orienta. Vós sois meus amigos se vocês fazem o que eu vos mando. Você é missionário, você tem compromisso e intimidade comigo, responsabilidade de pregar a minha palavra, se fazeis o que eu vos mando. Nós somos, ou fazemos parte do corpo de Cristo, e somos muito alegres e muito felizes por tal. Voltando para o verso primeiro, nós lemos aí do verso 12 ao 14. Eu acho interessante que esse texto, na minha concepção, Jesus está falando do caráter de um missionário dele, de alguém que tem intimidade com ele e vive para falar do amor dele. No verso primeiro, o Senhor Jesus diz assim: eu sou, olha isso, igreja, a videira verdadeira. Existem muitas videiras por aí, igreja. Irmãos, existem muitas videiras, muitas religiões, muitos falsos cristos, muitos falsos pastores, muitos falsos apóstolos, falsos homens e mulheres de Deus, mas somente Jesus Cristo é a única videira verdadeira. Ele também diz: eu sou o caminho,
Ele é o único caminho, único. Em qualquer situação da sua vida, missionário, volte-se a Jesus, clame a Ele por socorro. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, e Ele somente Ele tem a vida para te proporcionar. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai, ele é o agricultor. Todo ramo somos nós, igreja, presta atenção. Todo ramo, até aquele que tem uma fala um pouquinho mais bonita, mais ajeitada nas palavras, ou aquele que é mais limitado com a sua fala, com a sua dicção. Todo ramo, não importa. Aquele que tem um mega estudo teológico, ou aquele que você sabe falar da Bíblia, nós vai, nós vem, nós foi. Todo ramo. Todo ramo que estando em mim, olha o que Jesus fala, não der fruto, isso é forte, igreja. Não der fruto, ele, que é o agricultor, corta, ele tira. O seu dom é de Jesus, o seu dom de cantar, de pregar é de Jesus. Ai de mim, porque eu subo aqui no altar, recebo uma oportunidade para ministrar, achar que eu sou melhor do que um diácono, do que o irmão que está sentado no banco, achar que eu sou melhor do que o outro. Ai de mim, o mais miserável e perdido será eu, se pensar assim. Ai de você que canta, ai de você que prega, que dirige um culto, achar que você é melhor do que alguém, se você não der fruto para Jesus. Ai de você, irmã do ciclo de oração, ai do pastor de qualquer igreja que for, achar que ele é o dono das ovelhas. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo, aleluia, aquele que der fruto, ele limpa, aleluia, para que produza mais fruto ainda. Pode ser o melhor ramo todo dia. Nós necessitamos sermos limpos pelas mãos do nosso agricultor. Todo dia nós, quando acordamos, nós dobramos os nossos joelhos e apresentamos o dia ao agricultor, falamos: ó, meu agricultor, toma esse dia em tuas mãos, Senhor. Eu não posso sair de casa sem a tua direção, Senhor. Eu não posso falar de ti sequer, se o Senhor não estiver me guiando. Que se a tua glória não for adiante de mim, não adianta eu ir, Senhor. O ramo que produz fruto, ele entende que todo dia necessita ser limpo pelas mãos daquele que o arregimentou para essa linda obra. Aleluia! Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Você já está na igreja há tantos anos produzindo fruto, então todo dia você ainda precisa continuar clamando ao agricultor para ele te limpar, para ele te lavar, para ele te dar forças para permanecer no caminho do Senhor Jesus. Todo dia, igreja, todo dia. Seja 60 anos de igreja, você precisa continuar clamando para o agricultor te limpar. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até ao findar o labor dessa vida. Glória a Deus. Verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Você quer ver uma pessoa sendo transformada, curada, liberta das opressões demoníacas? Fala de Jesus para ela. Fala de Jesus para ela. Eu não preciso de sal grosso, sal ungido, óleo não sei o que, banho não sei o que, corrente não sei o que, fitinha da paz, fitinha do amor, óleo não sei da onde, sangue não sei das quantas. Não preciso de nada disso. O sangue de Jesus Cristo, ele me lava e me limpa. Ele diz: vós já estáis limpo pela palavra. A palavra que eu vos digo, ela tem poder de vida. A palavra que eu proclamo sobre a sua vida, ela te transforma e te dá esperança e te salva, te faz um novo homem e uma nova mulher. Vós já estáis limpo pela palavra de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o pastor Gilber Donizete é um grande homem de Deus. Eu já o conheço há algum tempo, foi meu professor no curso CAAN de 2022, é meu professor de teologia agora. Eu tenho certeza que Deus tem usado ele para proclamar esse Jesus aqui nessa igreja. E você também pode ser usado por Jesus para proclamar ele. Aonde quer que você esteja, ao sair daquela igreja, daquela porta para fora, tenha isso no seu coração: eu preciso falar do amor de Jesus. Aí ele continua falando no verso 4: permanecer em mim. Não queira com as circunstâncias, igreja. Irmãos,
Não queira com as circunstâncias, com as adversidades, com os problemas, com as dores, com a opressão maligna, enfim, não queira se afastar de Jesus. Não dê brecha ao desânimo, não dê brecha às sofismas, às picuinhas, para te tirar do centro da vontade do Senhor. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós outros. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Olha isso. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecedes em mim. Não pense você que por causa da habilidade no seu trabalho secular, por causa do seu muito estudo, do seu muito conhecimento, das amizades que você tem com alguém com algum cargo político elevado e etc, você vai se dar bem se você virar as costas para Jesus. Você não vai se dar bem, não. Você vai para a perdição eterna. Permanecer nele e ele permanece na tua vida. Porque assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, você não pode produzir nada sem Jesus Cristo. O verdadeiro missionário de Jesus, ele entende isso. Olha, eu indico aos irmãos, eu até encomendei mais um, tem um livro que chama As Aventuras de Daniel Berg na Selva Amazônica. As Aventuras de Daniel Berg na Selva Amazônica. Eu comprei lá na Bereana, só que já acabou. E eu encomendei outro lá com a menina. Mas se você quiser comprar mais rápido, entra no site da CPAD e compra. Eu comi esse livro, eu fui em Belém há um mês e meio atrás. No voo daqui para Belém, praticamente li esse livro todinho. E cheguei lá em Belém, eu percebi, eu deixei em cima da mesa, vi que meu pai esboçou um certo interesse no livro, doei para meu pai, dei de presente para ele. Só que por que eu quero comprar outro? Para eu ler de novo, o tanto que o livro é gostoso, e dar para alguém depois. Irmãos, Daniel Berg, de tanta coisa que ele passou lá em Belém, quando a igreja já estava ali estabelecida, a igreja começa em junho de 1911, em 1913 mais ou menos, 12 para 13, ele começa a sair para os vilarejos próximos de Belém, nos interiores, e uma dessas cidades que ele foi chama Bragança. De Belém a Bragança deve dar uns 200 quilômetros distância, assim, 215 mais ou menos. E naquela época só tinha trem para fazer a viagem. Agora você imagina as condições financeiras da igreja naquela época. Então, quando ele tinha um trocado, ele ia de trem. Mas quantas foram as vezes que ele ia a pé de Belém para Bragança? E só quem já esteve no norte do Brasil sabe que lá tem um sol para cada morador. Se vocês acham que é quente, vocês não sabem o que é calor, não. E ele ia carregando a maleta dele com roupa e uma maleta de Bíblia que ele encomendava dos Estados Unidos, chegava em Belém e ele ia evangelizar e vender Bíblia. Então ele andava 200 quilômetros, selva adentro, com uma maleta de roupa na mão e de Bíblia de outra, e falando de Jesus. E diante de toda qualquer situação que ele passava, ele clamava o nome de Jesus. Acontecimentos e ouvidas se convertia ao Senhor e dava glória ao Senhor, porque ele reconhecia que ele era o ramo que sem Jesus ele não podia dar fruto sozinho. Assim é a mente do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente, do verdadeiro missionário. Sempre atribuindo glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Verso 5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Para você continuar dando fruto, você tem que estar com a sua vida estabelecida e firmada na sua rocha, a saber, Jesus Cristo. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A obra não é sua. A igreja não é minha, não é do pastor Álvaro. Se alguém não permanecer naquele, será lançado fora. Será expulso, não pelo pastor, o pastor não vai te expulsar de vir na igreja, não vai te proibir, mas o próprio Senhor te tira, se você é um ramo que não produz fruto. Será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, ou seja, perde a vida, perde o brilho, e secará. E o apanham, quem que apanha? Os demônios, o inferno. E o apanham, lançam no fogo e queima. Irmãos, servir a Cristo é muito gostoso. Olha, minha esposa, só ela pode testemunhar se o que eu estou falando aqui é verdade ou não.
Ela sabe o prazer que eu tenho em servir Jesus. Eu amo servir o meu Senhor. Eu adoro a Ele, eu amo Ele. Mas ai de mim. Ai de mim. Se eu começar a pensar que eu estou produzindo alguma coisa, eu vou ser semelhante à palha, vou ser lançado fora e vai ser queimado. Eu não posso nunca atribuir nada a mim mesmo. Toda honra e toda glória é sempre ao Senhor Jesus. Se permanecerdes em mim, verso 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em você, em vós, olha isso, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se você permanecer em mim, igreja, e a minha palavra de fato estiver entranhada no teu coração, na tua vida, você de fato amar a minha palavra, meus estatutos e juízos, você pode pedir o que quiser, pedir, e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta abrir-se-lhe-á. Mas é necessário entender que eu tenho que amar Jesus e viver a palavra dele. Aí, quando eu leio esse verso, eu entendo quando Jesus diz lá em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão. Aí agora eu entendo esse versículo, quando Jesus diz: olha, se a minha palavra estiver em você, pode pedir o que você quiser e vos será feito. Se importe em servir Jesus, igreja. Se importe em falar dele. Aí você vai ter respaldo. Não que você mereça, mas aí você tem respaldo. Se você ama ele, ama a palavra dele, para falar: Senhor, segundo a tua palavra, eu estou te pedindo isso no teu nome, tá, com toda a humildade, e o Senhor te abençoa. Isso, verso 8, olha quando acontece isso, quando você permanece nele, a palavra dele está em você, você pede o que quiser que ele te dá, aí o que acontece? Olha a consequência no verso 8, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É glorificado o nome do Senhor, quando eu me torno discípulo dele e dou muito fruto. Não queremos ou não queiramos apenas ser membros de carteirinha da Assembleia de Deus Missão aos Povos. Queiramos ser discípulos do Mestre. Queiramos ser discípulos de Jesus. No nosso proceder cotidiano, todo dia, as pessoas possam olhar para você e falar: não, aquela irmã, aquela senhora, aquela mulher, aquele homem de fato tem algo de diferente. Ele ou ela não apenas fala desse Jesus, nós vemos que é uma vida diferente. O tempo já está findando. Para finalizar, quero ler mais o verso 9 e 10. O verso 9 diz assim: como o Pai me amou, eu também vos amei. Olha só, como o Pai me amou, missionários, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Eu acho interessante que esse capítulo 15, o Senhor Jesus está sempre dizendo, orientando para que nós possamos entender que nós não podemos nada sem Ele. Ele está sempre pedindo: olha, permaneça em mim, tenha a minha palavra no seu coração. O missionário, irmão, ele entende isso. Quem serve Jesus entende isso. Eu tenho que permanecer nele, diante de toda qualquer situação. Quem lembra daquela série da Record, a novela Os 10 Mandamentos? Quem assistiu na época? Vocês lembram? Eu encontrei um canal que está passando, então eu estou assistindo. E olha, a gente sabe que o texto bíblico ele não ilustra tanta coisa lá de Êxodo. Naturalmente, para fazer uma série, você tem que acrescentar coisas. Mas a gente fica olhando coisas que aquele povo passou. Muitos já tinham se esquecido da promessa de Deus a Jacó, a Abraão, a Isaac, mas muitos permaneciam na fé, ali sobre a tirania de Faraó. Mesmo diante daquela situação, daquela humilhação, daquela opressão maligna, eles atribuíam glórias ao Senhor. Irmãos, louve a Deus diante de qualquer situação, diante de qualquer dor, principalmente diante da dor, porque quando tudo está dando certo, tudo está bom para você, é fácil. Na hora da dor, dobra seu joelho, engrandeça e glorifica o teu Senhor. E no verso 10, o Senhor Jesus continua: se guardares os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Glória a Deus, aleluia. Com a permissão do pastor, fique de pé que nós vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu sei que não é fácil, é bonito pregar, é bonito ensinar, mas a gente procura pregar e ensinar aquilo que a gente vive. Eu sei que não é fácil falar para você glorificar a Deus na hora da dor, mas faça isso. Glorifica ao Senhor na hora da dificuldade, da dor. Ame ao teu Senhor. Deixa a palavra dele permanecer dentro de você, para que você vá, dê muito fruto, ganhe almas para ele e possa dar glórias ao nome dele. Querido Deus, em nome do teu Filho amado, nosso Salvador Jesus, aqui está a tua igreja, a tua noiva, Senhor. A mensagem que o Senhor colocou em nosso coração, nós proclamamos a tua igreja. E que essa mensagem, Senhor, possa ter sido semeada de tal forma que ela possa crescer e dar frutos. E o teu povo aqui nessa igreja possa continuar sendo abençoado, bem como o pastor, os obreiros que lhe auxiliam. Senhor, que essa igreja seja uma igreja referencial, como uma igreja ganhadora de almas para a glória do teu santo nome. Aqui, Senhor, teu nome continuará sendo glorificado. É o que nós te pedimos e nós cremos. E se a igreja concorda, diga. E graças a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.